Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias. Aqui temos as informações da nossa política, do que está acontecendo no nosso país, para você não perder nenhum detalhe. Então, se você está chegando agora, é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você se inscreveu, ficarei muito feliz. Não esquece de passar aqui todos os dias, porque tem vídeo para você, tem informação. Muito embora nem sempre você receba notificação, a gente está por aqui. As informações de hoje, gente, tem muita coisa acontecendo, muita mesmo. Está rolando a CPMI do dia 8 de janeiro e também começou hoje, não vai terminar hoje, mas começou hoje o processo para julgar a inelegibilidade do Bolsonaro. Uma palavra bem difícil de falar. A gente vai acompanhando os fatos, contando para vocês, mas o que mais se fala em todos os meios de comunicação hoje não é muito sobre política, não. É sobre o submarino ou o submergível que desapareceu e que provavelmente já tenha sido encontrado, pois alguns destroços foram localizados, só não houve confirmação de que realmente eram do submergível. Por isso, muita coisa acontecendo e aí as informações estão sendo direcionadas mais para este lado. Mas eu vou contar para você um pouco dos desdobramentos do que aconteceu, tanto na CPMI quanto nesse início do julgamento do Bolsonaro. Vou falar primeiro a respeito da CPMI, pois hoje foi depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias. E ele negou ter sido conivente com as invasões, inclusive disse que não serviu água para ninguém. Aqueles vídeos que a gente viu era mera imaginação. A informação está no portal Terra Brasil Notícias e diz que o general Marco Edson Gonçalves Dias afirmou que não serviu água para vândalos que tentavam um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Tenho que reiterar aqui, antes da matéria continuar, que eu não concordo com a forma abordada nesse sentido. A tentativa de golpe no dia 8 de janeiro foram apenas atos de vandalismo e extrema ignorância, tentando destruir objetos de valor histórico sem realmente chegar a um patamar de iniciar um golpe. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas, como houve sim o ataque, o vandalismo e muita coisa que é contra a lei, aí se instituiu a tentativa de golpe. Como o próprio Exército já afirmou, como as Forças Armadas já disseram, se houvesse realmente uma intenção de fazer um golpe, e para isso o Exército precisaria atuar, eles teriam feito. Mas não foi o que aconteceu. Mas voltando aqui à matéria, segundo ele não serviu água nem foi conivente com a invasão dos prédios. Durante o depoimento, nesta quinta-feira, o militar atribuiu a ação ao Major José Eduardo Natali, que é investigado. Segundo ele, a imagem que foi gravada é do Major servindo água. No entanto, nas gravações era possível ver, além de Gonçalves Dias, militares do GSI responsáveis pela segurança de autoridades e do Planalto guiarem os invasores para as portas de saída em clima ameno. Tanto que a divulgação das imagens na ocasião em que vazaram levou o general a pedir demissão. Dentre as palavras do ex-ministro estão as seguintes, abre aspas, aquela imagem do major servindo água foi gravada às 15h59, a minha às 16h30. A defasagem dele dando água com a minha é de 30 minutos, eu não estava junto dele, não servi água, não fui conivente com o que estava acontecendo. Também não mandei distribuir água. Esse procedimento do Major José Eduardo Natali está sendo ouvido em um processo de sindicância que mandei instaurar. Isso vai ser apurado e ele vai ser punido se estiver errado. Fecha aspas. E você? Conta para mim aqui nos comentários que a gente continua aqui falando a respeito agora das acusações contra o Bolsonaro. Segundo o portal Hora Brasília, Benedito Gonçalves aponta arco narrativo alarmista em reunião de Bolsonaro com embaixadores. Como eu disse no início do vídeo, iniciou-se nesta quinta-feira a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE, que pode resultar em inelegibilidade por 8 anos para Bolsonaro. Ele está sendo investigado por seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. Nessa sessão inaugural, o ministro relator Benedito Gonçalves deu início à leitura do relatório do caso, que é um resumo do que detalha o curso da ação do TSE, incluindo diligências, depoimentos, perícias e ações solicitadas pelo relator. Eles vão seguindo os procedimentos entre acusação, defesa e nós vamos acompanhando os resultados, porque as palavras que eles usam lá durante todas as interpelações, olha só, também usei uma palavra difícil. Fica muito complicado da gente narrar uma por uma aqui para vocês. Vamos aos resumos dos fatos e vamos aguardar o que vai acontecer. A análise dessa ação começou hoje, mas deve continuar nas sessões de 27 e 29 de junho. Então não é agora que a gente vai ter resultado disso. No entanto, segundo o portal Hora de Brasília, o advogado de defesa do Bolsonaro aponta um desvio de finalidade na ação do PDT no TSE. Ele reconheceu que Bolsonaro empregou um tom impróprio, áspero
áspero e excessivamente incisivo durante a reunião com os embaixadores e admitiu a aplicação de multa como consequência. No entanto, enfatizou que a ação proposta pelo PDT constitui um aquecimento eleitoral, decorrente da opção pela AIGE, como se esta oferecesse uma descrição técnica no contexto. Desse modo, Carvalho Neto, o defensor, argumentou que a ação do PDT sofre de desvio de finalidade, referindo-se a ela como uma ação disfarçada destinada a falhar. Bom, entre acusações e defesas, como eu disse para vocês, segue essa ação para tentar tornar o Bolsonaro inelegível, mas muitos políticos de ambos os lados já alertaram que tornar o Bolsonaro inelegível pode ser um tiro no pé. E aí, o que você acha disso? Bom, para fechar esse vídeo, eu vou falar que também não é só de tomar acusação que vive o Bolsonaro. Ele também tem direito a se defender e, no caso, a acusar. Segundo a revista Oeste, Bolsonaro acionou o STF contra o Lula. E, aliás, acho que acionou pouco e por poucos motivos. Tem outros que ele poderia usar também, porque afinal de contas, ele não pode fazer reunião, não pode citar alguma coisa, mesmo em época de campanha, onde o outro usou termos como genocida contra ele, ele não podia fazer reunião de campanha, não podia fazer nenhuma propaganda eleitoral que falasse uma vírgula do Lula. Interessante, né? Porque o outro podia. Mas o Bolsonaro acionou o STF pedindo que o petista explique suas declarações durante um evento na Bahia. Como eu disse, tem muitas outras coisas que o Lula falou que podem ser usadas, mas nesse momento a defesa de Jair Bolsonaro acionou o STF pedindo que Lula explique o que ele falou a respeito de um imóvel nos Estados Unidos, dizendo que é propriedade do Bolsonaro. Essa informação é do jornal Folha de São Paulo e diz que em maio, durante um evento em Salvador, o petista sugeriu que a casa pertencente à família do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, na verdade poderia ser de Bolsonaro. A fala de Lula foi a seguinte, abre aspas, acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do, como é que chama ele? Do ajudante de ordens do Bolsonaro. Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordens. Certamente é para o paladino da discórdia, o paladino da ignorância, o paladino do negacionismo. Fecha aspas. Na ação, Bolsonaro pede que Lula esclareça o que pretendeu ao dizer com a frase, a quais pessoas físicas ele se referiu e quais são as provas e os fundamentos para o petista afirmar que o imóvel teria alguma relação com o ex-presidente. A defesa afirma ainda que, embora o petista não mencione expressamente o nome de Bolsonaro, a sua intenção seria de atingir pessoalmente o ex-presidente em linha de discurso que recorrentemente vem notabilizando suas falas públicas desde que assumiu seu mandato. Ou seja, tá metendo a boca no Bolsonaro faz tempo. Vamos falar o português claro. O argumento da defesa diz o seguinte, abre aspas, a fantasiosa hipótese insinuada aos ali presentes e à sociedade brasileira em geral é absolutamente inverídica e sugere que o indagado pretendeu com esse expediente transverso e subreptício atingir a honra e a imagem de Bolsonaro. Fecha aspas. Eu acho muito engraçado como que advogado fala, né? A gente fica tentando traduzir. Mas vamos continuar. Os representantes de Bolsonaro argumentam no processo que o dono do imóvel, na verdade, é Daniel Cid, que é irmão de Mauro Cid. Eles dizem também que a residência foi adquirida por 1,7 milhão de dólares, o que dá 8,1 milhões de reais e não 8 milhões de dólares. A diferença entre 8 milhões de reais e 8 milhões de dólares é muito grande. Eles afirmam ainda que Daniel, o irmão do Mauro Cid, tem uma longa e consolidada carreira no setor de tecnologia e segurança digital lá nos Estados Unidos. Ele construiu um considerável patrimônio de forma completamente lícita. Além de haver trabalhado em grandes empresas do setor, ele é criador de diversos softwares, sendo certo que no ano de 2008 vendeu seu open source OSEC à empresa Trend Micro e em 2017 vendeu a sua startup Sucuri para a hospedeira e criadora de websites GoDaddy, companhia em que ingressou como vice-presidente de engenharia, deixando o cargo no ano de 2020 para focar em outros projetos. Ainda segundo os advogados, o histórico profissional de Daniel não guarda nenhuma relação com seu irmão Mauro Cid, e menos ainda com Bolsonaro, para que pudessem minimamente lastrear as destinadas afirmações e insinuações publicamente verbalizadas por Lula. Ou seja, o rapaz tem uma carreira sólida na área de tecnologia e qualquer pessoa minimamente instruída nesse país, nesse mundo, sabe que quem cria softwares ganha uma grana preta. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. De qualquer forma, eu só quis trazer para vocês aqui a defesa do Bolsonaro e sua acusação contra o Lula, e eu acho que foi pouco
porque já tem muitas falas do Lula que podem ser consideradas também transgressões, no mínimo, passíveis de, no mínimo, multas. Agora, se as falas do Bolsonaro podem gerar um processo de inelegibilidade, algumas falas e algumas ações do Lula já passaram da hora de gerar um processo de impeachment. Mas, como quem está lá cuidando disso são os aliados do petista, fica um pouco mais difícil. E a gente fica aguardando que a justiça caminhe pelo lado certo. Grande abraço, espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.